Nesse vídeo eu mostro para você um resumo sobre a força magnética. Falando da força magnética sobre um condutor reto imerso em um campo magnético uniforme. Então aqui você tem a representação desse condutor retilíneo e aqui você tem um plano, ok, que contém um campo magnético representado aqui com essas linhas de campo. Então você pode entender das aulas anteriores que se esse condutor ele é percorrido por uma corrente elétrica I e existe um campo magnético nessa região do espaço, então esse campo magnético existente no espaço e o campo magnético que é gerado pelo condutor, eles podem interagir. Então, vamos lá. Considere um condutor reto de comprimento L, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I e imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B. Se o ângulo θ, o ângulo entre o vetor campo magnético B e o condutor, orientado no sentido da corrente elétrica I, vamos analisar as características dessa força magnética que então vai atingir esse condutor. Fica da seguinte maneira. Como é uma grandeza vetorial, vamos falar a respeito primeiro da direção. A direção ela é determinada pela reta perpendicular a esse campo B e ao condutor. Então, vamos lá. O condutor reto imerso num campo magnético B. Então, como que ficou essa força magnética? Você pode achar essa representação pela regra da mão esquerda, ok? Que eu comento já no próximo slide com você. Como que você vai determinar a direção e sentido da força magnética utilizando a regra da mão esquerda? E nesse caso aqui, essa força magnética que atua no condutor, ela está perpendicular, ok? Ao plano que contém o campo magnético. A regra da mão esquerda fica, portanto, da seguinte maneira. Você distende a mão dessa maneira, ok? De tal forma que esses dedos, polegar, indicador e médio, eles sejam perpendiculares entre si, ok? Então toma cuidado porque você não pode fazer uma tesourinha com esses dois dedos aqui não, ok? Esses dois dedos eles têm que fazer um ângulo de 90 graus entre eles. Portanto, o que vai acontecer? O seu dedo polegar ele indica a força, o seu dedo indicador indica o campo magnético e o dedo médio vai indicar a corrente elétrica, ok? Então, colocando o dedo indicador no sentido do campo magnético deste nosso exemplo, ok? E o dedo médio no sentido da corrente elétrica, você tem então a orientação da força magnética, que coincide com a do dedão, ok? Caminhando então, agora falando a respeito do sentido, ok? Como que fica o sentido? Ele é determinado pela regra da mão esquerda, ok? É a regra mnemônica que te ajuda a fazer essa representação com maior fidelidade. A respeito da intensidade, você vai ter que essa força magnética em um condutor vai ser calculado como sendo o valor do campo, o corrente elétrica medida em amperes, o comprimento e o seno de θ. Bom, esses quatro fatores eles são multiplicados entre si. Então, força magnética em um condutor onde já exista um campo magnético na região do espaço é B de campo, I de corrente, L de comprimento do condutor e o seno de θ, que é o ângulo entre a corrente elétrica e esse campo magnético. Vamos considerar dois condutores retilíneos, paralelos e bem longos, percorridos por uma corrente elétrica de intensidade I1 e I2. Essas correntes elétricas elas podem ter o mesmo sentido ou sentidos opostos, e nós vamos fazer essa análise separada. Então fica da seguinte maneira. A força magnética entre dois condutores paralelos percorridos por corrente elétrica de mesmo sentido fica representada da seguinte maneira. Você tem aqui um condutor 1, aqui o condutor número 2, as duas correntes elétricas orientadas no mesmo sentido,
aqui no nosso caso vertical para cima, ok? Então, aplicando a regra da mão esquerda, você tem a força magnética entre os dois fios que empurram um fio para a direção do outro. É importante você perceber também que se você aplicar a regra da mão direita para cada um desses dois condutores separadamente, você encontra nessa região entre os fios um campo magnético que tem orientações opostas. Então, para esse fio, aplicando a regra da mão direita, ok? Você obtém para essa região um campo magnético que está entrando no plano, ok? E para esse fio, você obtém nessa região um campo magnético que está saindo desse plano. Então, se esse campo magnético tem orientações opostas, a força magnética entre eles só pode ser de atração, ok? Agora vamos comentar o outro caso. Agora você tem os dois mesmos condutores, mas correntes elétricas em sentidos opostos. Então, a força magnética que atua nesses dois condutores é uma força de repulsão, ok? Tanto se você aplicar a regra da mão esquerda, você consegue obter a direção e o sentido dessa força, quanto também pela regra da mão direita que acabei de explicar no slide anterior. Agora a respeito da intensidade. A intensidade das forças magnéticas de atração e de repulsão, ela vai ser dada por essa relação. É uma relação que a gente já conhece, mas só que na verdade, como se trata de dois condutores, então você tem duas correntes elétricas, ok? Essa força magnética é a constante de permissividade magnética, a corrente elétrica em amperes do fio 1, vezes a corrente elétrica do fio 2, dividido por 2πr, porque o campo magnético ele é concêntrico a esses fios, e tudo isso multiplicado pelo comprimento desses dois condutores. Agora falando da força magnética atuando em partículas eletrizadas. Vamos analisar as características da força magnética que age numa partícula eletrizada de carga elétrica Q. Essa partícula é lançada com uma velocidade v em um campo magnético que é uniforme. Seja θ o ângulo entre o campo e a velocidade. Na seguinte maneira, então você tem o θ, o ângulo entre o campo e a velocidade, ok? Vamos supor que essa partícula, representada aqui por uma esfera, ela tenha uma carga positiva, ou seja, maior do que zero, ok? Então, você tem aqui uma força magnética representada perpendicular ao campo e também perpendicular a essa velocidade. É a mesma representação que você vai fazer para a regra da mão esquerda. Acontece que aqui o dedo médio está indicado pela velocidade, não pela corrente elétrica. O que vai acontecer com essa força magnética se em vez de uma partícula de carga positiva, nós tivermos uma partícula de carga negativa? Perceba que a representação do campo e da velocidade continuam as mesmas, ok? Mas para uma partícula que tem uma carga menor do que zero, a força magnética ela inverte o seu sentido, ok? Continuando. A respeito da direção, como que ficou? Olha a regra da mão esquerda. A direção é determinada pela reta perpendicular ao campo magnético e também à velocidade. Então está aqui a força perpendicular ao campo e também perpendicular à velocidade das cargas que formam uma corrente elétrica. A respeito do sentido, determinado pela regra da mão esquerda, considerando que a carga é positiva. Agora, se você estiver trabalhando com uma carga negativa, o sentido da força magnética ela será oposto ao indicado pela regra da mão esquerda. Então, se a carga for negativa, em vez de você considerar o sentido do seu dedão, você considera o sentido oposto do seu dedão, que é para baixo. A respeito da intensidade, uma força magnética atuando em uma carga Q, que tem uma certa velocidade v inserida em um campo magnético, deve considerar o ângulo entre
o campo e essa velocidade. Então, a força magnética ficou o módulo da carga vezes a velocidade dessa carga vezes o campo magnético vezes o seno de θ. E esse seno de θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. Primeiro, partículas eletrizadas abandonadas em repouso no interior de um campo magnético, ou seja, se ela está em repouso, a velocidade vai ser zero. A força magnética ela vai ter que ser nula, ou seja, ela vai dar zero. Assim, a partícula não fica sujeita à ação de uma força magnética. Por que isso? Porque se você voltar lá na fórmula, olha só, se a velocidade for igual a zero, esse fator aqui, ele anula todo esse termo dando uma força igual a zero. Valor da carga, vezes zero, vezes campo, vezes seno de θ. Ok? Então, sem velocidade, não tem força magnética atuando na carga elétrica. Segundo caso, considere uma partícula eletrizada lançada paralelo às linhas de indução em um campo magnético uniforme. O que vai acontecer? Nesse caso, a partícula se desloca livre da ação de força magnética, realizando um MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Então, perceba, você tem aqui um campo magnético gerado por dois ímãs, ok? As linhas de campo orientando do norte para o sul e aqui uma carga Q com uma certa velocidade V e essa velocidade ela é paralela à linha de campo. Quando for uma velocidade paralela à linha de campo, não há força atuando nessa partícula, ok? Por conta do quê? Da análise que você faz do ângulo θ entre a velocidade e o campo. Outro caso importante. Partícula eletrizada lançada de maneira perpendicular à linha de indução de campo magnético uniforme. Nesse caso, a partícula realiza um movimento circular, ok? Num plano perpendicular às linhas de indução. Então, você tem aqui uma linha de indução B e a velocidade fazendo 90 graus com a linha de indução. Nesse caso, a força magnética ela é máxima, porque o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético, ele tem o seu maior valor, que é 1. Então, a força magnética tem a sua máxima intensidade. O resultado disso é que essa partícula ela passa a fazer um movimento circular no interior desse campo. Partícula eletrizada perpendicularmente às linhas de indução em um campo magnético uniforme, então ela vai ter um raio de trajetória definido por essa relação. A massa da partícula vezes sua velocidade, dividido pelo valor do módulo da carga vezes o campo, mv sobre qb, ok? Isso dá para a gente o raio da trajetória circular. Agora, qual que é o período, ou seja, quanto tempo essa partícula leva para completar uma volta completa no interior desse campo magnético? Esse período é simbolizado pela letra T maiúsculo, ok? É 2π, porque o movimento da carga no interior do campo magnético vai ser um círculo. Vai ser 2π vezes a massa dessa partícula, dividido pelo módulo da carga vezes o campo, ok? Então perceba que essas duas relações elas se parecem muito, ok? Só muda o numerador dessas duas relações. Falando mais sobre casos particulares importantes, mas agora de uma partícula eletrizada lançada obliquamente às linhas de indução num campo magnético uniforme. Já nesse caso, nós temos que decompor a velocidade de lançamento nas componentes V1, que é paralelo a B, e V2, que é perpendicular a B. Então, em um caso genérico, em que a velocidade e as linhas de campo formam um ângulo θ, você precisa saber qual é a componente dessa velocidade que está na direção e no sentido da linha de campo e qual é a componente dessa velocidade que é perpendicular à linha de campo, ok? Porque nesse caso aqui, você tem parte da velocidade que não colabora para o movimento, para a alteração do movimento da partícula, e já nesse caso, essa velocidade V2, como ela é perpendicular a essa linha de campo, você já tem uma parcela da velocidade que contribui para a alteração do movimento dessa partícula. Segundo a componente V1,
a carga tende a executar o MRU na direção do campo B. E segundo a componente V2, a carga tende a executar um movimento circular em um plano perpendicular às linhas de campo. A composição de um MRU com um MCU determina um movimento helicoidal e uniforme, e a trajetória é denominada hélice cilíndrica. Então, devido à velocidade da partícula, você vai ter um movimento de hélice indicado pelas linhas tracejadas, ok? Você vai ter a partícula tanto caminhando para a direita, quanto também fazendo o movimento circular. E a composição desse MRU com o MCU dá o movimento helicoidal da partícula. Bom, isso aqui foi um resumo sobre força magnética. Qualquer dúvida, você deixa os seus comentários, faça sua pergunta nas aulas também, ok? Fico sempre à disposição para te atender. Obrigado pela sua atenção e pela sua disposição. Até o próximo vídeo.